dentro do ateliê é um embate, aí não tem mentira. No ateliê ou você acerta ou você errou, né? É uma espécie de, eu diria, como um golpe de samurai. Quer dizer, um quadro, se você passar da medida, ele escapar, foi além, você trabalhou um pouco a mais, perdeu, não tem volta. Rasga, pica, bota na lareira, queima, faz alguma coisa, mas aquele já era. Agora, tem trabalhos engraçados, que vão ficando no ateliê juntando poeira, e estão lá de costa para a parede, estão acumulados e ficam muito tempo encostados, e você não... Está meio empacado, parece que é uma coisa que está sendo trabalhada, apesar de você não tocar, e um belo dia você olha para eles, uai, está pronto. Ou você não viu que estava pronto, ou ele continuou no processo dele, não sei que mágica é essa, que você desvira o quadro e está pronto. Essa coisa de que vai ser pintor é engraçado, eu sempre soube que eu ia ser pintor, mas eu não tinha ainda o meio adequado. Então eu me lembro, por exemplo, garoto, eu comecei a fazer um teatrinho de bonecos em casa. E o meu pai era muito habilidoso, negócio de madeira e tal, ele tinha uma oficina de madeira, que também, acho que eu herdei esse gosto por construir coisas. E ele fez um teatro para mim, e esse teatro era incrível, ele tinha cortinas, luzes, iluminação. Eu me lembro que tinha gelatina, assim, parecida com essa que vocês botaram. E eu ficava brincando com as cores. E o que eu mais gostava era de pintar o cenário. Então eu fazia uma espécie de repórter todo dia, com as notícias do dia. E eu irradiava essas notícias, mas numa forma teatral. É uma coisa meio louca. Eu devia ter uns 8 anos, 9 anos. E pintava o cenário. Então, às vezes, cenários urbanos, cenas da cidade e tal. Pão de Açúcar. Aliás, eu comecei como paisagista, né? Eu sempre fui muito bom paisagista. Quando jovem, meu ídolo era Van Gogh, então eu queria ser Van Gogh. Quando eu ganhei um livro sobre Van Gogh, eu comecei a imitar Van Gogh. Era uma coisa insuportável, mas era a única coisa que eu sabia fazer. E aí, também entrava nesses cenáriozinhos do fundo uma certa influência assim, paisagística, né? Depois eu descobri os brasileiros, Guild, Pansetti e tal, que também era uma linha expressionista, né? Sempre fui um pintor ligado ao expressionismo. E aí, quando eu entrei na Belas Artes, eu não cheguei a ser aluno do Guild, mas eu peguei a influência dele na escola. E eu comecei fazendo estilogravura e tal. Minha concepção de arte hoje em dia é completamente atemporal. Eu não me interesso muito pelo que está se fazendo hoje. Também me interesso, mas não é o que mais me motiva ou que me faz estudar mais. E tal. Às vezes eu vou dar um mergulho em coisas de 2, 3 mil anos atrás e eu recebo ensinamentos, coisas muito mais profundas, muito mais interessantes, vamos dizer, para o momento que eu estou atravessando, ou para o tipo de investigação que eu estou fazendo. Aí vocês podem até pensar, puxa, mas você é um artista tão ligado ao cotidiano, você é um homem que mostrou muito da vida da contemporânea, trabalhou dentro da urbe e tal. Tudo bem, mas a maneira que eu vou buscar para retratar isso, a maneira como eu vou... O meu ferramental, meus instrumentos, não são instrumentos só de hoje, né? Eu sou muito alimentado por coisas atemporais. Então, eu, por exemplo, gosto da boa pintura. Para mim, boa pintura pode ser uma pintura pré-colombiana, pode ser uma pintura rupestre, pode ser uma coisa do Renascimento, pode ser um século XIX, um século XVII e tal. Eu não tenho muita... Eu sou muito... Talvez eu seja uma pessoa gulosa.
e eu sou uma pessoa que me alimento de muita coisa e sou muito flexível. E às vezes eu sinto um certo cansaço dentro da produção contemporânea, é uma coisa que meio esgotada, uma espécie de um déjà vu, e eu não consigo ver nenhuma renovação. Então eu sempre preciso olhar não só às vezes para frente, mas olho também para trás. Agora, teve um lance também que não deu para fazer lá na Escola de Belas Artes, que o modelo vivo era um horário muito rígido. Então, eu ia para um outro lugarzinho, uma portinha que tinha ao lado da Belas Artes, e tinha modelo vivo o dia inteiro. Então, eu ficava desenhando à noite, saía da Belas Artes e continuava, não parava. E lá nesse lugar chamava-se Sociedade Propagadora das Belas Artes. Era um nome fantástico. Você pagava, acho que era 5 mil réis, e você ficava o ano inteiro com modelo. E eram umas senhoras, assim, que também já vinham depois do trabalho, elas iam completar o seu salário e tal, e pousavam modelo. Não eram mulheres bonitas, mas era muito interessante. Eu conheci pessoas muito interessantes lá, com quem eu aprendi também só de olhar, né, ver como é que eles faziam, que normalmente eram pintores, ou amadores, mas que desenhavam muito bem, ou então pintores que também iam se exercitar lá. E eu ia toda noite, um negócio assim, eu chegava em casa tipo 11 horas da noite. Então era o dia todo desenhando. A base toda da minha pintura é desenho, sempre foi, o desenho sempre foi o conceito da minha pintura é o desenho. Sabe o que era também bom? É que a gente se encontrava, que hoje em dia não tem mais isso. Tinha um lugar, por exemplo, o Bar do Museu, né? O Bar do Museu era fantástico, todo mundo ia lá ver. Você ia ver os filmes na Cinemateca e depois ia para o bar bater papo, pô. Esse negócio de bater papo, mas era bater papo, grandes mesas, e as mesas se misturavam, pô. Todo mundo, o pessoal de música, o pessoal de artes plásticas, e o pessoal de gráfica, e o pessoal de fotografia, o pessoal de cinema.